Pronto. Então, estamos iniciando o nosso Meet Sistêmico. Boa noite a todos e a todas. O tema de hoje é um tema assim que ainda está começando a ser trabalhado dentro da jurisprudência, mas cabe também a mediação familiar, e como eu venho de mês de março ou mês de abril e maio trabalhando divórcio, tema divórcio, eu digo, eu vou encerrar com o divórcio pós-morte, que é o pós-mortem, que é quando a pessoa dá entrada em um processo de divórcio e dos divorciando vem a falecer. Aí, como prossegue, não prossegue, aí vamos agora, eu botei assim bem organizado, principalmente, até eu fiz uns slides assim, uma quantidade maior para poder ficar organizado, porque esse tema, por ser um pouco mais jurídico, entendeu? E aí vai, para quem muitos psicólogos assistem minhas aulas, né? Então, eu aí disse, bem, eu vou explicar, porque quem não é da área jurídica também vai encontrar na própria sua área, ou da mediação, ou da terapia, pessoas precisando dessa ajuda. Então, está assim, bem organizadozinho, e eu nem botei no curso, eu botei aberto ao público. Pronto, boa noite, Berenice. Paula Souza, eu acho que é a primeira vez. Aí eu vou dar a primeira regra, Paula, nosso aqui. Quando a câmera está fechada, é boa noite geral. Se abrir, é boa noite nominal, viu? Então, boa noite. E aí, quando você abrir, eu digo boa noite, Paula. É assim, na alegria. Deixa eu ver aqui agora compartilhar. Não foi, não foi. Por que que não foi? Pronto, deixa eu ir de novo. Foi que ocorreu. Ah, foi. É coisa mesmo lá do Zoom. Então, tá aí, entendeu? O divórcio post-mortem, entre a vontade e o tempo no direito de família brasileiro. Esse entre a vontade e o tempo do direito, nós temos que ter um olhar assim reflexivo sobre isso, porque senão fica parecendo que eu queria me divorciar e o problema foi o direito. Isso é uma verdade. Onde é que é o problema foi o direito? O tempo do judiciário, que era como eu queria botar a chamada entre a vontade e o tempo do judiciário, porque muitas vezes o tempo do judiciário leva 1, 2 anos por uma coisa boba. Mas também não podemos esquecer que esse entre a vontade e o tempo tem também as partes que se divorciam, se separam de corpos, vai cada qual viver uma vida, começa até um novo relacionamento e nunca que regulariza o divórcio. Mas isso é tão comum, gente, que a gente pensa, é muito comum. E eu não consigo ainda, tantos anos trabalhando nisso, explicação. No passado, tinha uma explicação. Eu não sei se é uma repetição do passado. Qual era a explicação no passado? O homem se separava, arranjava outra mulher, mas a mulher casada
primeiro, não queria perder o status de mulher casada, né? Para não virar mulher abandonada, divorciada, desquitada. E segundo, por causa da pensão, porque ele podia estar separado lá por onde estivesse, mas se morresse, a pensão é da mulher casada, né? Tanto que nesse interim da minha advocacia, começou o INSS a pagar a pensão, metade para a mulher casada e metade para a da união estável. Eu já tive clientes assim, entendeu? Fazia uma ação de justificação de união estável, mas a mulher casada, você veja, ele estava separado da mulher casada, mas ela era casada. Então, acredito que é como se isso ainda ficasse, tipo, no inconsciente, entendeu? Que as pessoas não procuram de logo resolver a sua situação jurídica com a situação fática. E isso embola muito. No direito sucessório, isso é pior ainda, porque quando separa, ele cria uma nova família, tem novos filhos. A mulher também pode ter outros filhos, aí começa esses meios irmãos a dividir uma herança que perceba que não tirou a meação da primeira mulher. E eu já vi uma decisão de uma concubina, de uma pessoa com união estável, documentado com união estável e que não teve direito à herança, porque ele separou, se uniu a outra pessoa e não fez o divórcio nem a partilha de bens do primeiro casamento. Então, aqueles bens que ele tinha, cadê a metade da do primeiro casamento? Isso eu já vi em decisão, estavam brigando na justiça, passou por mim, eu digo assim, tantos anos. Então, esse entre a vontade e o tempo, nós temos que ter essa reflexão. Tanto, muitas vezes, o problema está na demanda do judiciário, como muitas vezes está na vontade, na própria vontade dos divorciandos que escolhem prorrogar, procrastinar, protelar, regularizar a situação, a ponto de muitas vezes, quando dá entrada, o judiciário já demora, nesse interim alguém vem a falecer. Então, vamos lá, entendendo já essa parte, o chamado divórcio pós-mortem é uma situação jurídica complexa. E esse nome daqui ficou escrito errado. É porque muitos escrevem assim e vai ver que o computador corrigiu e eu não vi. Mas deixa lá. É uma situação jurídica complexa e ainda pouco explorada na doutrina brasileira, na qual um dos cônjuges falece antes da homologação definitiva do divórcio iniciado em vida. Isso é importante. O divórcio tem que ter começado ainda em vida. Não é assim, ele queria se divorciar e aí, agora que faleceu, eu vou dar entrada. Assim como existe a ação de justificativa, né, de união estável, que ele já faleceu, né? Senão não precisava justificar. No divórcio, não. Se morreu sem dar entrada, não dá entrada mais. Estado viúva. Então, a questão central desse divórcio gira em torno de saber se a morte de um dos cônjuges impede ou não a dissolução do vínculo conjugal. É isso aí é que fica as decisões, umas vão para um lado e outras para o outro. Especialmente quando já havia vontade manifesta e processo em andamento. Então, está vendo aqui?
Vontade manifesta, processo em andamento. Não é a pessoa morrer e dizer, Aliás, eu dei até esse exemplo ontem, né? Quando a gente faz o divórcio tardio, né? O divórcio grisalho, de pessoas que há muito tempo queriam se divorciar, mas não se divorciava porque estava, como quem diz assim, eu estou esperando meus filhos crescer, estou esperando formar, estou esperando casar, mas ficava todo dia dizendo, eu não morro casada com este homem. Mas se morrer casada, não vai ter divórcio, porque não deu entrada antes. Então, o divórcio é um instrumento jurídico que põe fim ao vínculo conjugal entre duas pessoas vivas. A lei do divórcio é entre vivos. Entretanto, a realidade prática frequentemente impõe situações em que o processo de divórcio é iniciado, mas um dos cônjuges, antes da sua conclusão formal, vem a falecer. Então, surge a indagação: é possível decretar o divórcio mesmo após a morte de um dos cônjuges? Essa é a tese que há muito tempo vem se discutindo na justiça, em termos de jurisprudência, porque não temos isso na lei escrito, né? A lei do divórcio ainda é para pessoas vivas, o Código Civil também. E nós estamos aqui baseados na jurisprudência tanto dos tribunais estaduais como os tribunais superiores, né? Então, vamos ver, é possível? Então, o chamado divórcio post-mortem, agora vez certo, é objeto de crescentes discussões doutrinárias e jurisprudenciais, especialmente à luz dos princípios constitucionais da autonomia da vontade, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Vocês já viram o que é que está por trás das decisões judiciais? Autonomia da vontade. Nós dois assinamos dizendo que queríamos nos divorciar. Então, ele veio a falecer, ou ela, poxa, mas eles escreveram e deram entrada para o juiz homologar. Então, é preciso olhar para esse princípio da autonomia da vontade, da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica. Essa segurança jurídica. Ora, depois que eu dei entrada no divórcio consensual, essa casa ia ficar para mim tal. Eu estava já segura disso. Comecei até a reforma. Aí daqui a pouco morre, não vai ficar mais com você, não. Cadê a minha segurança jurídica? Entendeu? Então, o divórcio como. Eita, que aqui. Aí. O divórcio como instituto jurídico tem por função dissolver o vínculo matrimonial entre duas pessoas vivas. O Código Civil Brasileiro estabelece que o casamento se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Quer dizer, se morreu, já dissolveu. Se dissolveu, como é que agora dissolve pelo divórcio? Né? Esse paradoxo. Assim, tradicionalmente, a morte encerra automaticamente o vínculo conjugal, o que inviabilizaria a continuidade de um processo de divórcio após o falecimento de um dos cônjuges, pois se o divórcio é para dissolver o casamento já estava dissolvido pela morte. Então, daí que não é tão fácil assim quando estamos trabalhando nesse campo.
No entanto, o avanço da jurisprudência tem flexibilizado esse entendimento. Que entendimento? Esse entendimento de que o vínculo já foi dissolvido pela morte, então encerra-se o processo de divórcio. Entendeu? Que se é por um ou por outro, é o que ocorrer primeiro. Então, tem flexibilizado esse entendimento, permitindo a decretação do divórcio, mesmo após o falecimento de uma das partes. Então, isso aí vem pela jurisprudência, decisões de juízes dos tribunais estaduais e superiores. Então, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão. O caso envolvia um processo de divórcio consensual, em que uma das partes faleceu antes da sentença. Eu não trouxe aqui recursos especiais, nem apelações, nem nada, que vocês sabem que aqui eu estou explicando isso para que a gente vá olhar isso na mediação, entendeu? Porque eu não vou entrar na mediação sem saber o que é o tema, mas é só entrar aí no Google que tem RESP, como que é isso, sobre isso. Uma das partes faleceu antes da sentença. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que impedir o prosseguimento da ação seria desrespeitar a autonomia de vontade da parte falecida. Quer dizer, eu quero morrer divorciado, quero deixar tais bens para fulana, e esses bens daqui eu agora vou deixar, que são meus, só meus, eu vou deixar para cicrano. Perceba, aí morreu a mulher herdeira. Então, seria desrespeitar a autonomia de vontade da parte falecida, além de gerar consequências patrimoniais e sucessórias incoerentes com a realidade dos fatos. Quer dizer, a pessoa está separada há muito tempo, ele vivendo com outra pessoa, e aí essa pessoa sai com as mãos vazias e a mulher sai como herdeira, quando ele e ela já tinham definido a sua própria situação, estava aguardando somente o tempo do judiciário para homologar. Então, a tese do Supremo Tribunal Federal é clara. É possível o prosseguimento da ação de divórcio após o falecimento de uma das partes, para fins de decretação do divórcio. Em que casos, quando houver a manifestação inequívoca de vontade neste sentido. Manifestação inequívoca da vontade de se divorciar. Então, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e tribunais estaduais também acompanham a posição do STF. Portanto, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer efeitos do divórcio após a morte, especialmente quando comprovada a vontade inequívoca de uma das partes em se divorciar, com processo já em curso. Processo já em curso, por isso que eu sublinhei, comprovada a vontade inequívoca de uma das partes em se divorciar, com processo já em curso.
a morte de um dos cônjuges não impede a homologação do divórcio quando há consenso das partes e a manifestação de vontade inequívoca foi anterior ao óbito. Por isso que não adianta abrir o processo após o óbito. Tais decisões, além de evitar distorções no direito sucessório, que é onde a gente vai daqui a pouco ver, contribuem para pacificar conflitos familiares e muitas vezes acirrados pela morte. Aí vocês podem também pensar o seguinte: ora, não já estava tudo certo, eles não já estavam não já tinham assinado o divórcio, dividido os bens e não sei o quê, e guarda de filhos, sei lá o que constava na petição inicial, né? Mas vocês vejam que se nós estamos aqui conversando sobre a posição do Supremo Tribunal Federal e a posição do Supremo Tribunal de Justiça e a posição dos tribunais estaduais, isso significa que para a parte sobrevivente, para os sobreviventes, digamos, que eu nem digo a parte, isso não foi pacífico, não está pacificado. Por isso que cabe mediação. Ora, se fosse uma coisa aceitada do jeito que já assinou, não tinha-se tantos recursos. Porque isso não envolve somente os cônjuges, envolve uma união estável paralela, envolve filhos, entendeu? Direito de herança. Então, mesmo que, eu já decidi com ele, o meu é esse, mas isso não agradou a outra em terceiro, que queria de outra forma, e entra na justiça, brigando para ver ou pela decretação do divórcio ou não, né? Porque cada recurso, cada um tem uma tese. Um que quer o divórcio e o outro que não. Isso é normal. Então, as jurisprudências indicam uma tendência consolidada nos tribunais superiores e estaduais de reconhecer o divórcio com base, primeiro, na manifestação de vontade inequívoca em vida, ação ajuizada, acordo assinado. 2. Princípios constitucionais, como a autonomia da vontade, a dignidade da pessoa humana, e eu falei outro também, a segurança jurídica. 3. Evitação de fraudes ou distorções patrimoniais e sucessórias. Então, trata-se de uma evolução no direito das famílias, que busca respeitar o fim efetivo do vínculo conjugal, mesmo que a formalização, tenha sido interrompida pela morte. Então, é realmente uma grande evolução no direito das famílias. A gente está trabalhando aqui com uma coisa que é só uma visão humana, né? Uma visão humana dos julgadores, de respeitar o fim efetivo do vínculo conjugal. E nesse lugar ainda tem também os direitos previdenciários, né? A mulher separada recebe a pensão do marido que ela já está separada há 10 anos, há 12 anos. Ela aí recebe a pensão normalmente porque a certidão de casamento consta como casada, mesmo que deu entrada no divórcio, mas não foi homologado, não tem sentença. Se não tem sentença, não tem efeito jurídico. Então, vamos ver agora um pouquinho das
implicações patrimoniais e sucessórias. O que é que implica? O porquê que é preciso ter muito cuidado, que é para não ir de encontro à vontade do falecido e, ao mesmo tempo, prejudicar os sobreviventes e herdeiros. Então, a possibilidade de homologação do divórcio post-mortem tem implicações diretas na partilha de bens e no direito sucessório. Se o vínculo conjugal for mantido juridicamente, quer dizer, se seguir a tese do Código Civil Brasileiro de que o casamento termina com a morte ou com o divórcio. Então, ocorrendo a morte, já terminou a relação. Então, o estado é de viúva, aí o cônjuge sobrevivente poderá ser considerado herdeiro necessário, com direito à legítima, e que muitas vezes já estão separados há muitos anos. Por outro lado, se reconhecido o divórcio, o ex-cônjuge deixa de integrar a ordem de vocação hereditária. O que é que ele vai levar? A meação dos bens. Mas quando falando assim, a gente precisa olhar um pouquinho por trás das letras, que é o quê? Quantos divórcios nós fazemos agora, atualmente, principalmente, que o divórcio é concedido, e ainda não houve partilha de bens. Eu pego vários assim, né? Até falei nesse instante, né? Agora é partilha de bens, convivência, plano de parentalidade, o nego vai deixando para ir fazendo, que era isso que prorrogava, levava muito tempo numa ação de divórcio, agora já se deixa para fazer isso depois e primeiro foca na ação realmente do divórcio do casal para que isso se venha estabelecer efeitos jurídicos, como comprar imóvel, casar, entendeu? Então, aí olhando assim, fica parecendo que a coisa é pacífica, mas não é assim pacífico. Cada caso é um caso. E muitas vezes esse tal divórcio não define a meação dos bens. E aí volta tudo para aliás, eu vou até dizer a vocês, eu peguei uma ação, mas foi de união estável, que o homem veio a falecer durante a ação. E o processo demorou muito, brigando aí com os herdeiros, mais de 10 anos depois que resolveram compor um acordo. E ele faleceu durante o processo de união estável. Quer dizer, ficou definida a união estável e os bens não ficou. Então, essa distinção de o cônjuge sobrevivente ter direito à legítima ou não integrar a ordem de vocação hereditária é particularmente importante em disputas familiares, nas quais o vínculo formal do casamento é contestado por filhos, companheiros ou demais herdeiros. Vocês já viram quem são os autores dessas ações? Filhos, companheiros ou qualquer outro herdeiro que está por trás brigando. Quer dizer, a gente pensa, já que a jurisprudência diz que se ele vier a falecer, pode sim homologar o divórcio,
Mas sim a questão patrimonial, como fica? E a questão da guarda de menores, como fica? Então, o não reconhecimento do divórcio post-mortem criaria um grande paradoxo, como, embora o casal já tivesse consensuado sobre o fim do vínculo, a ausência da homologação judicial impediria a formalização do divórcio, porque ocorreu o evento da morte anterior à homologação. Em consequência, surgem implicações jurídicas relevantes, como a permanência da condição de cônjuge para fins sucessórios, previdenciários e patrimoniais, o que pode gerar conflitos com os herdeiros e os outros membros do sistema familiar. Então, se eu vejo quase, por isso que eu acho boa a mediação nesse caso, porque se decreta o divórcio, pode estar prejudicando a meação. Se não decreta o divórcio, está prejudicando a legítima. Então, sempre vai ter que parar para poder reorganizar o sistema financeiro da família, o patrimônio da família e outra coisa, reorganizar o próprio sistema familiar, os papéis dentro do sistema familiar. Vocês vejam bem que coisa interessante. Uma pessoa que deu entrada num divórcio comum, quantos divorciados, né, tá por aqui e tal, aquela pessoa não faleceu, ele tinha obrigações para com a família, para com o sistema familiar, e ele tinha papéis a desempenhar nesse sistema. Aí agora vocês vejam, o acordo foi feito baseado em que ele ficaria vivo para continuar a condução da família. E aí ele vem a falecer. Como fica esse acordo? Vamos para a mediação. Portanto, a decretação do divórcio post-mortem não é uma mera formalidade. Sua principal repercussão está na exclusão do ex-cônjuge da ordem de vocação hereditária. Isso é como eles veem o primeiro ponto. Tirou o ex-cônjuge da ordem de vocação hereditária. Mas isso não significa que está tudo resolvido, porque muitas vezes, dentro do acordo de divórcio, não está definido a meação do ex-cônjuge e os direitos, né, patrimoniais. Então, em termos práticos, reconhecer o divórcio, mesmo após a morte de um dos cônjuges, impede que o outro seja considerado herdeiro necessário, o que pode ter grande impacto na partilha de bens. Mas, e se ela ainda tiver com os bens atrelados? Então, trata-se, portanto, de uma medida que busca não apenas respeitar a vontade do falecido, mas também garantir a equidade nas relações jurídicas e familiares, protegendo herdeiros legítimos e refletindo a realidade das relações afetivas. Essa parte eu concordo, refletindo a realidade das relações afetivas. Realmente, se estava separado, vamos ao divórcio. Agora, ao homologar o divórcio, quais as cláusulas que estava composto nesse divórcio
entendeu? Que implicaria na vida do outro divorciando. Tantos divórcios que vêm com prestações que a gente vai pagando depois, não é isso? Morar na casa por tantos anos, vários acordos são feitos. E, nesse caso, é como se dissesse assim: ah, botou aí, acabou, está resolvido. Não está. Daí que a mediação. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Estou. Então, o divórcio, olha de novo com erro, o divórcio post-mortem representa mais do que uma inovação técnica no direito de família. Ele reflete o reconhecimento jurídico. Ele reflete o reconhecimento jurídico da vontade das partes, ainda que interrompida pela morte, em consonância com os valores constitucionais que regem as relações familiares contemporâneas. Você veja, tudo isso que eu estou falando aí é para justificar o divórcio após a morte de um dos cônjuges, mas não justifica as relações familiares e as obrigações familiares deixadas pelo falecido. Por quê? Porque eram acordos entre vivos. Então, como é que se diz? Quando um acordo entre vivos vai para um acordo de alguém que faleceu, a gente tem que o quê? Reorganizar isso. Agora já não é bem assim. Entendeu? Então, não é pacífico de jeito nenhum. Ao permitir a homologação do divórcio, mesmo após o falecimento de um dos cônjuges, o judiciário brasileiro caminha na direção de uma justiça mais humana, coerente e sensível à complexidade das relações afetivas. Eu concordo bastante com isso aqui. Tá ótimo. A justiça fica mais humana, mais coerente com a realidade, com a complexidade. Mas não está se dizendo que tomando esta postura que não tenha, como é que se diz, nenhum problema dentro do sistema familiar. Porque cada acordo de divórcio é diferente do outro e pode estar abarcando direitos de terceiro. Por exemplo, no acordo de divórcio, é comum, quem é advogado aí já vê, não, eu vou sair, eu vou deixar a casa toda para você e o carro, eu não preciso de nada. Aliás, eu já fiz vários divórcios assim. Não, não quero nada, não, eu vou seguir minha vida. Vou tocar a empresa, vou seguir. Sim, ia ficar tudo para a mulher no acordo de divórcio. Não era isso, gente? Ele morreu. E agora? Cadê a parte dos filhos? Vocês já fizeram algum divórcio em que o homem, você, Magda, que trabalha muito só com família, você já fez divórcio assim? Que, pois, eu já fiz divórcio do homem deixar tudo para a mulher. Eu fiz um que ele tinha uma empresa, uma delicatesse, e que adquiriram juntos uma delicatesse, o carro e um apartamento. Ele deixou tudo, ficou só com a delicatesse dele, que foi anterior ao casamento, entendeu? Porque pese que agora ele já comprou tudo de novo, mas na época, todos os bens
que já tem alguns anos, foi mais de 1 milhão de bens, ficou para ela. Só que tinha filhos, né? Mas estava deixando tudo para ela. Aí, antes da homologação, ele morre. Aí, vamos agora, decreta o divórcio. Não estou criticando que não decrete, não, hein, gente? Eu estou só raciocinando com vocês como lidar com a situação. Por esses motivos todos que eu trouxe aqui, estou repetindo e repetindo para vocês verem, tem fundamento jurídico, é um avanço no direito da família, é tudo de bacana. Mas no acordo diz que ficava tudo para a mulher. Aí o homem morre. E cadê a parte do filho? Vocês estão entendendo? Então, aí vai o filho, vai o herdeiro para a justiça, como quem diz, meu pai morreu, não vou ficar com nada. Porque não é incomum o, alguns divórcios, o homem deixar a maior parte do patrimônio. Não, claro que muitos ficam brigando até por uma tampa de liquidificador, mas eu já fiz muito divórcio em que diz, não, vou deixar a casa e o carro para ela. Aí, ou então, eu vou ficar com o dinheiro da poupança que eu vou comprar uma casa para mim e deixo a casa para ela. Ou eu deixo a maior parte. Sempre tem acordos nesse sentido. Aí, nesse caso, a gente vai ter que sentar para fazer a mediação. Porque, por um lado, ao paradoxo, por um lado, a jurisprudência está certa. Era a vontade dele. Deixa tudo para a esposa e seguir a vida dele, né, num novo relacionamento. Mas esse mesmo direito diz que o filho herda a metade. E se não tiver filho, for os pais dele que herde a metade, olha os pais querendo, cadê minha cota? Vamos aqui ver mais ou menos, trabalhar um pouco a mediação familiar sistêmica nestes casos. Não estou dizendo a vocês que é uma coisa fácil, nem que tampouco eu trouxe aqui regras. Não. A gente aqui tem que ter bom senso, só bom senso, e levar as partes a compreender. Porque ainda tem uma coisa que eu não sei se eu botei em algum slide, mas que vocês precisam também ponderar, que é sobre o luto, né? Uma coisa é o luto da separação, outra coisa é o luto por morte. O luto por divórcio é o luto por morte é diferente. E agora você tem que aguentar os dois. Além de ele morrer, antes de morrer, disse que não me queria, me abandonou. Ou, além de ter me abandonado, morreu. Ótimo. Ótimo, melhor que eu. Estão rindo? O negócio é sério. Essas ponderações, eu fico assim, meu Deus do céu. É justo, é certo, eu não estou criticando a jurisprudência, não. É porque eu estou do olhar de mediador. E meu olhar de mediador é olhar o sistema, né? Então, o olhar sistêmico é fundamental nesse tipo de situação, pois considera o sistema familiar como um todo.
respeitando os vínculos passados e presentes, bem como os movimentos naturais de continuidade e ruptura. No divórcio, tem continuidade a ruptura. Na morte, não. Encerra o ciclo. Então, ao invés de centrar-se apenas na figura do falecido ou na formalidade jurídica do Estado civil, vocês estão vendo aí o mediador? Ao invés dele ficar focado na figura do falecido ou na formalidade jurídica, a mediação sistêmica busca compreender e trabalhar as dinâmicas relacionais, oferecendo à família instrumentos para transformar a crise em oportunidade de crescimento e reconfiguração da família. E não esqueçam que essa família pode ter, esse falecido pode ter a família do casamento e a família da união estável. Pode ter filho de um lado e filho do outro. E se nesse divórcio ele estava deixando tudo em vida, né? Em vida ele pode deixar, ele só não pode deixar por morte, né? Que ele tem que reservar a parte da legítima, né? Mas em vida pode. Aí é sentar as duas famílias para poder trabalhar uma mediação em cima disso aí. Não é fácil, mas não é impossível. Se o próprio direito conseguiu encontrar, né, esse consenso, sob a ótica das relações familiares e da mediação sistêmica, o divórcio post-mortem pode ser compreendido como a tentativa de reconhecer simbolicamente o fim de um vínculo que já se dissolverá afetivamente em vida, mesmo que não formalmente. Então, quando a gente olha, vai trabalhar com a família, a gente precisa primeiro ter esse foco. Esse vínculo já não existia. Nós não estamos aqui discutindo o casamento, porque esse já não existia, né? Negar esse reconhecimento pode gerar efeitos emocionais e jurídicos desproporcionais aos envolvidos, especialmente em contextos de relações já fragilizadas ou rompidas há muito tempo. Então, para além do aspecto técnico, o debate sobre o divórcio também demanda sensibilidade para lidar com os lutos simultâneos. Eu falei aqui, com os lutos simultâneos, o da morte e o da separação. Não pense que, mas se ela estava já separada, então ele morreu, que luto. Gente, tem muitas pessoas que estão separadas, que têm amizade pelo ex-companheiro, que têm carinho, e outras que têm amor, que não deram mesmo ainda o divórcio, porque estão esperando o retorno. E não esqueçam dos filhos, que separado ou junto, amor de filho e pai é o mesmo. Então, para os filhos, já estavam sofrendo com a separação dos pais. Ai, meu Deus, agora ainda morre. Então, sob a perspectiva sistêmica, a possibilidade de reconhecimento do divórcio post-mortem
também atende a uma necessidade simbólica, legitimar o fim de um vínculo que, na prática, já não existia. Então, legitimando isso, aí nós vamos conseguir reorganizar a família com um novo olhar, lembrando de que antes já não tinha aquele vínculo conjugal. E agora precisamos reorganizar sem o vínculo conjugal e sem o vínculo parental. Morreu o pai da família. Não é isso? Não é bem morreu o marido, morreu o pai. Então, quando o judiciário reconhece esse fim, mesmo após a morte, permite que os envolvidos deem continuidade ao luto e à reconstrução das relações sem carregar vínculos jurídicos que não refletem a realidade emocional da família. O que é isso? A mulher pode reconstituir a vida dela, ou ele, não de um estado de viúvo, mas de um estado de divorciado, não do estado de viúvo. Você vê? Aí já muda. Então, o campo da mediação sistêmica apresenta importantes possibilidades de atuação, mesmo em situações de elevada complexidade emocional e jurídica, como nos casos de divórcio consensual, em que uma das partes falece antes da homologação da sentença. Este cenário, embora atípico, que isso não é comum, não é tão comum quanto, não é raro e demanda uma abordagem que vai além das soluções puramente jurídicas, acolhendo as dimensões relacionais, emocionais e sistêmicas implicadas. Então, não é porque ele morreu que a família que ele tinha constituído, como quem diz, ela não tem nada a ver, está fora. E se ele tiver filhos com a outra, com a companheira? Então, a gente tem que olhar o sistema. Não dá para olhar somente ao falecido e a divorcianda. Tem que olhar o sistema como um todo. Se a gente olha o sistema como um todo, a gente consegue abrir pauta de diálogo para que todos sejam ouvidos. Então, quando um casal decide de comum acordo pela dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio consensual, há geralmente uma mobilização emocional que favorece o reordenamento das relações, a renegociação de papéis e a construção de novos acordos familiares. Esse primeiro parágrafo é quando é o divórcio. Quando eu dei o divórcio, eu dei. Isso aí é o quarto estágio do divórcio. Separou. Agora vamos reorganizar a família, os papéis. Quem agora é que manda na casa? Quem agora é que manda? Quem responde pela família? Então, se reorganiza toda a família. Agora, com o falecimento de uma das partes, antes da sentença homologatória, interrompe esse processo, instaurando uma nova configuração jurídica. O vínculo jurídico ainda persiste, enquanto o vínculo afetivo e existencial é rompido de maneira definitiva pela morte.
Então, vocês vejam, essa reconfiguração familiar. Antes, no primeiro parágrafo, ainda existia o cônjuge falecido, né? Ele ainda estava vivo. Então, estava se organizando a família, mas ele estava presente. Aí, com o falecimento, interrompe esse processo e aí se instaura uma nova configuração. E agora? Agora ele está morto e ainda tem esse vínculo jurídico até que seja homologado, que não significa que morreu hoje e vai homologar amanhã, não, gente. Lembre bem do tempo da justiça, lembre a maneira como eu abri o slide, né? É a vontade e o tempo. Então, enquanto não homologa, que dá 1 ano, dá 2 anos, que, olha, se tem recurso até para os tribunais superiores, vocês vejam quanto tempo não leva, né? E durante esse tempo fica um vínculo jurídico que, enquanto o vínculo afetivo e existencial já foi rompido pela morte, enquanto está se discutindo um divórcio. Vocês sentiram bem como é fazer essa mediação? Neste contexto, a mediação sistêmica oferece uma via importante para o tratamento dos conflitos que emergem após o falecimento, pois permanecem questões patrimoniais, sucessórias e principalmente relacionais que podem e devem ser abordados com uma perspectiva dialógica e integrativa. Então, é reunir as duas famílias, é reunir filhos de um lado e filhos do outro, e ver qual era o acordo do divórcio, qual era esse acordo, e se esse acordo está invadindo a legítima de algum dos filhos. E não esqueçam que o acordo homologado é sentença. Então, aqui eu estou querendo. A mediação sistêmica pode ser aplicada em diversos aspectos, tais como, o primeiro aqui, negociação entre herdeiros e cônjuges superísticos. Olha aí os herdeiros, os filhos, pode ser de um lado ou do outro. Filhos do casal e também os meio-irmãos, né? A permanência do status de cônjuge implica participação na herança, o que pode gerar disputas entre os familiares do falecido e o cônjuge sobrevivente, que tanto pode gerar disputa entre filhos como também entre os pais dele, né? A mediação aí possibilita um espaço seguro para que as partes expressem suas expectativas, dores e interesses, buscando acordos que respeitem a memória do falecido e as necessidades dos sobreviventes. Olha aí a mediação. Segundo caso, resolução de questões patrimoniais e de guarda. Caso o casal possua bens em comum ou filhos menores, a mediação pode facilitar a construção de soluções colaborativas, evitando longas e desgastantes disputas judiciais. Olha a mediação aí. A atuação sistêmica permite contemplar não apenas a partilha material, mas também os vínculos familiares, promovendo a preservação de relações importantes
para o bem-estar dos filhos e demais envolvidos. Nós vimos aí na televisão um caso que retrata bem esse segundo parágrafo aqui, que foi a morte de Gugu e a disputa entre a mãe e os filhos, né? Foi, graças a Deus, já conseguiu um acordo e a família está em paz. Mas foram períodos difíceis para a família. Você imagine, morando todo mundo na mesma casa e disputando a mesma herança, filhos achando que a mãe não tinha direito, outro achava que a mãe tinha direito, a mãe brigando na justiça pela meação dos bens, entendeu? Então, uma atuação sistêmica permite olhar tanto para esse lado material, como também preservar os vínculos familiares, promovendo a preservação de relações importantes para o bem-estar dos filhos. Em outro caso também, que é importante o uso da mediação, a elaboração do luto e reorganização familiar. Elaboração do luto e a reorganização familiar. O falecimento inesperado de uma das partes, no contexto de uma separação consensual, adiciona camadas de complexidade ao processo de luto, porque a pessoa já estava sofrendo com a separação, ainda em seguida vem a morte. Então, a mediação sistêmica pode colaborar para a elaboração saudável desse luto, ajudando os membros do sistema a compreenderem os significados dessa perda e a se reorganizarem em novas posições relacionais, porque a mediação sistêmica vê a família como um sistema como um todo e, assim sendo, tem que se reorganizar de forma que todos ocupem uma posição e que se sintam bem. Não dá para dizer que mexeu com um, não mexeu com o outro, por causa da interdependência. Se um não estiver bem, aquilo ali vai repercutir em todo o sistema. Então, a mulher de Gugu não se sentia bem, estando fora da sucessão, repercutiu sobre todo o sistema. E também a mediação sistêmica pode ser aplicada para a prevenção de litígios futuros. A mediação, ao promover a escuta e o diálogo, reduz as chances de judicialização excessiva, prevenindo novos conflitos que poderiam surgir a partir de interpretações divergentes sobre direitos, deveres e intenções da parte falecida. Então, se a mediação consegue encontrar uma forma de contemplar todos os envolvidos, isso daí já reduz as chances de tantos processos judiciais, né, como nós vemos. Então, a mediação sistêmica se revela um recurso valioso para apoiar os sobreviventes na resolução de conflitos patrimoniais e emocionais, favorecendo a pacificação social e a manutenção de vínculos familiares respeitosos e colaborativos. Então, é muito importante que as partes acreditem e tentem uma mediação, porque vocês viram
que, por um lado, a jurisprudência, sim, está trabalhando com base na autonomia da vontade, na dignidade da pessoa humana, na segurança jurídica. Mas, por outro lado, pode estar vindo a invadir direitos de outros. Assim, mesmo diante da morte, a mediação sistêmica reafirma seu papel como instrumento humanizador de gestão de conflitos, capaz de acolher a complexidade da vida e de orientar os sistemas familiares para caminhos mais saudáveis e harmoniosos. Então, vocês viram que o judiciário decide de uma forma, mas a mediação sistêmica, ela olha o todo, todos os envolvidos, toda a família e a repercussão disso no sistema. Mesmo com o falecimento, a mediação sistêmica permanece possível e necessária. Ela atua como instrumento humanizador, promovendo pacificação social, resolução dialógica de conflitos, manutenção de vínculos saudáveis. Então, mesmo num divórcio post-mortem, sim, é possível, é necessário a mediação sistêmica. E então, a mediação sistêmica acolhe a complexidade da vida, mesmo diante da morte, orientando as famílias para caminhos de harmonia e transformação. Então, agora nós vamos passar para as reflexões e sou grata pela escuta de vocês, pela presença de vocês, por poder estar aqui dialogando sobre este tema. Então, agora nós vamos poder trabalhar um pouco a discussão sobre isso aqui, sobre o divórcio. E não esqueçam que também nós olhamos a mediação sistêmica. Você veja, o olhar da mediação sistêmica foi para além do judiciário. O judiciário, como quem diz, homologa o que está aqui escrito. A mediação sistêmica abre, sim, o que está escrito aqui. E agora, quais são as consequências com relação a A, B e a C desse acordo? A mediação sistêmica olha para o luto. Se filho já sofre numa separação dos pais, imagine que ele já está sofrendo pela separação, aí vem a morte de um ou de outro. Então, vocês vejam que o olhar da mediação sistêmica é muito mais abrangente do que o judiciário. Não estou aqui dizendo que o judiciário não esteja certo ao decidir, mas é preciso ter este olhar. O olhar o quê? O olhar humano. O olhar humano sobre um processo complexo, que não pode ser, como é que se diz, decidido sem ouvir. Se é uma homologação, é somente homologa o divórcio e acabou, ouviu quem? Procurou saber se agora que ele faleceu, e tinha outra família, e tinha outros filhos, tinha pai, tinha mãe. Não é isso? Então, vamos agora. Deixa eu desligar a